paz do Senhor e que você tenha uma noite abençoada, um dia abençoado, você que está nos assistindo aí pela internet, que em nome de Jesus essa palavra venha realmente tocar na sua vida, realmente trazer o crescimento, que você esteja com o coração aberto para ouvir a mensagem que vem da parte de Cristo através do seu Evangelho. O tema da mensagem de hoje é Moisés, antagonismo entre a glória visível dos homens e a invisível de Deus. Moisés, antagonismo entre a glória visível dos homens e a invisível de Deus. O texto base do nosso estudo dessa noite é Hebreus capítulo 11, versículo de 23 a 29. Se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 23 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos capacite a ouvir a sua voz. Bom, dentro desse texto que nós podemos tirar são 2 grandes lições que eu gostaria de abordar essa noite. 2 grandes lições que o autor de Hebreus coloca através da vida de Moisés. A primeira grande lição que a gente tem que meditar, procurar pensar e realmente guardar de todo o nosso coração é situações limites e a prova da nossa fé. Através da vida de Moisés, o autor de Hebreus vai mostrar que as situações limites nos proporcionam momentos de prova de fé. O autor de Hebreus vai citar a vida de Moisés como um exemplo de fé. Moisés não nasceu num período tranquilo, Moisés não viveu num período tranquilo do povo de Israel. Muito pelo contrário. Moisés nasceu num momento onde os hebreus estavam sendo escravizados no Egito. Após um período de paz e de prosperidade com José, eles cresceram em grande número, o multiplicar, a promessa de Abraão em cima dos hebreus começou a prosperar de uma forma sobrenatural da parte de Deus, de modo que o número dos hebreus cresceu grandemente. E Faraó ficou com medo de que eles pudessem se virar contra os egípcios, com algum povo inimigo, e vir a derrotar os egípcios no seu próprio território. Por conta disso, uma grande escravidão, uma escravidão pesada, foi colocada sobre os hebreus. Moisés nasceu nesse contexto, num contexto ainda pior, num contexto onde o faraó havia dado uma ordem de que todos os primogênitos fossem meninos, fossem jogados no Nilo, fossem mortos, fossem eliminados, que apenas as mulheres hebreias pudessem viver. Nesse sentido, dentro dessa promessa, a primeira situação limite que nós podemos ver e vivenciar e interpretar por esse texto é a situação que os pais de Moisés vão passar. Existia uma promessa de Deus para eles a respeito de Abraão, de que seria pai de grandes nações e da prosperidade sobre os seus antepassados, aquela promessa de Isaac, de Jacó, de que seria uma nação abençoada. Então ter filhos, ter uma geração profícua e prolífera, ter a sua prole abençoada, era uma marca e características da bênção de Deus sobre o povo. De repente se levanta um inimigo da parte de Satanás, se opondo contra uma promessa de Deus. Faraó querendo eliminar toda a geração dos hebreus, impedindo a proliferação deles. Surge a primeira situação limite nos pais de Moisés. Como viver? Entre ter uma vida de paz e de tranquilidade, se submeter àquela ordem de Faraó, a uma situação que se impunha ali, que seria natural, mais ou menos como uma grande perseguição, talvez até o que muitos judeus fizeram durante o Holocausto para sobreviver, às vezes até a imposição de você ter que negar a sua fé para sobreviver, uma situação limite de vida, de você garantir a sua vida ou você ter a fé
em Deus e enfrentar aquela situação. Acontece que o grande chave para a gente compreender a atitude dos pais de Moisés e a atitude de toda a vida de Moisés, eu acho que vai dar uma clara luz sobre esse texto, é o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, de 25 a 26. Os versículos dizem assim, eu acho que com esse versículo a gente consegue entender todas as atitudes da vida de Moisés e seus pais. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. No versículo 23, fica claro que os pais de Moisés, eles tinham uma fé plena e uma convicção inabalável de que a promessa de Deus de vida, a promessa de Deus de prosperidade, a promessa de Deus de uma geração de hebreus e de israelitas abençoada era muito maior que qualquer tipo de ameaça que Faraó pudesse fazer. Então, entre uma situação limite, uma situação que colocou sob ver a glória dos homens, a glória de um Faraó poderoso que tinha poder para matar, e entre se submeter a uma promessa de Deus, algo que eles não viam, mas ter uma convicção que Deus era poderoso para nos livrar, inclusive da perseguição de Faraó, eles ficaram com a posição de servir a Deus. E num ato de fé, tendo a consciência que Deus tinha um plano para aquele menino, um plano sobrenatural para aquele menino, durante 3 meses eles enfrentaram a perseguição e guardaram aquele menino de Faraó. Talvez, se a gente parar, talvez nos dias de hoje fica até difícil entender o que eles fizeram. Mas na verdade eles foram contra uma ordem direta do Faraó. Eles colocaram a ameaça dele, da vida deles, do seu filho e dos seus próximos, todas em risco. Porque se Faraó descobrisse que eles guardaram um menino macho, um menino, na sua casa, preservando a sua vida, quando tinha uma ordem direta de que os meninos não podiam viver, fatalmente não era só o menino que ia ser morto, iam ser mortos seus pais e seus familiares mais próximos. E esse era um ato de rebelião. Mas a fé deles, de que Deus era poderoso para os livrar, inclusive das garras de Faraó, foi maior do que qualquer ameaça humana. Eles tinham a convicção de que as promessas que Deus fez a Abraão iriam se cumprir plenamente na vida deles, que eles eram fruto dessas promessas. Eles eram uma geração resultante dessas promessas, e que seu filho seria mais um resultante dessa promessa. Ao ponto de que quando não tinha mais o que fazer, a situação chegou ainda num ponto que não tinha mais como guardar a criança foi colocada ali no Nilo, de forma que ela não viesse a se afogar. E Deus providenciou que a filha de Faraó encontrasse essa criança. Numa situação, por que a filha de Faraó recebeu e se afeiçoou a essa criança de uma forma sobrenatural e até como se fosse dela? Porque para os egípcios o Nilo era uma espécie de um deus. Então, se aquela criança hebreia não foi morta pela água, ela via como uma providência daqueles deuses. Na verdade, mal sabia ela que era o Deus de Israel que estava por trás daquilo, quebrantando e movendo o coração dela, para que ela educasse aquele menino em excelência, para que ele se tornasse um dos maiores líderes da história do povo de Deus. A situação limite nos impõe a ter atos de fé. E por causa do ato de fé dos pais de Moisés, que creram na promessa de Deus e não se entregaram de forma alguma à ameaça de homens, mas criam na glória do Deus invisível ao invés da glória de homens visíveis, Deus realizou um milagre. Uma situação limite que se impôs entre a vontade dos homens e a vontade de Deus. Eles fizeram a vontade de Deus, porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida? No versículo de 24 a 26, tem mais uma situação limite. Agora já não é mais uma situação limite nos pais de Moisés, mas é uma situação de limite na própria vida de Moisés. Mesmo sendo criado como um príncipe, ele rejeitou sua condição para viver pela promessa de Deus. E agora a gente tem uma etapa maior. Já não havia uma ameaça concreta sobre a vida de Moisés. Moisés foi criado dentro do palácio, como se fosse um nobre egípcio. Mas ele não se apegou a ser um nobre egípcio. Ele tinha todas as condições para ter uma vida, como a gente diz aqui no dia a dia, uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Ele era alguém que estava no ápice. Se a gente pudesse
transpassar ou trazer para os dias de hoje, contextualizar, seria alguém que foi criado nas famílias mais ricas de Manhattan, nos Estados Unidos. Família de banqueiros, família muito bem sucedida, nas melhores escolas, com os melhores pratos e comidas, sendo identificado não como hebreu, até como um egípcio. Uma pessoa diferenciada. Ele poderia se apegar a isso e colocar assim: não sou eu que estou sendo perseguido, quem está sofrendo são os outros, eu na verdade sou um egípcio. Mas Moisés, quando ele viu aquele peso da escravidão sobre o seu povo, e tenho certeza que a educação que ele teve com as mulheres hebreias por trás, o colocando no caminho do Senhor, entre se apegar a alguma segurança mundana no sentido de sucesso do mundo, e entre fazer a vontade de Deus, uma situação limite. Moisés abdicou de todas as coisas por amor a Deus, num ato de fé. A fé, ela se demonstra em situações limites, às vezes de perseguição, às vezes de decisão em conflitos éticos. Será que eu e você, nós tomaríamos ou nós tomamos essas decisões diante de uma grande oportunidade de emprego, diante de um grande sucesso do ponto de vista humano, do ponto de vista mundano? Será que nós tomamos a decisão por Deus ou nós tomamos uma decisão pela glória humana? Moisés poderia ter vivido uma glória humana, a glória de ser um príncipe no Egito, a glória de ser alguém próximo da realeza do Egito e ter uma vida tranquila, muito tranquila, confortável, sendo servido, sem necessidade de trabalhar, comendo e bebendo do melhor, com a melhor educação, com o melhor estudo, aproveitando o que há de melhor da vida. Mas Moisés, pela fé, não se colocou nisso, porque Moisés sabia de algo importante, sabia de algo crucial, que a coisa mais importante que um homem tem que ter não é a amizade com o mundo, mas é a amizade com Deus. Como diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Uma das coisas que o homem mais procura é a paz. A paz, ela pressupõe no mínimo duas pessoas. Um dos conceitos mais errados que tem, hoje inclusive no meio evangélico, é as pessoas quererem buscar a felicidade. A felicidade nem é um conceito cristão. A felicidade é um conceito muito bem elaborado, determinado por Aristóteles. A eudemonia. Eudemonia quer dizer o bom demônio, bom espírito. A felicidade é algo individual. A felicidade, ela é contingencial, ela depende de circunstâncias. A felicidade, ela é egoísta, porque a felicidade tem a ver só comigo, é inerente apenas ao indivíduo. O indivíduo está bem, ele está feliz, mesmo que todas as pessoas estejam infelizes, porque a felicidade, ela é pessoal. A felicidade não é um conceito cristão, a Bíblia fala sobre paz. Paz, ela se desenvolve em relações. A paz significa estar bem com o outro, com o seu próximo, com a pessoa que está do lado. A paz, erenes, em grego, ou shalom, né, em hebraico, é o verdadeiro objetivo do homem. O homem de Deus busca a paz. Então a paz pressupõe duas pessoas, e a paz, ela é decorrente do cessar de uma guerra, de um conflito. Então surge a grande questão: com quem que nós estamos em conflito? E a Bíblia deixa muito claro: ou você tem paz com Deus e está em conflito com o mundo, ou você tem paz com o mundo e se coloca em conflito com Deus. E a fé vai se manifestar justamente nisso, porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. A paz do mundo é a paz entre homens, a paz de Cristo é uma reconciliação com Deus. Querido, nós precisamos não nos reconciliar com o mundo, nós não precisamos estar de bem com o mundo, nós não precisamos estar de bem com os valores mundanos e com as pessoas e com a sociedade. A única pessoa, o único ser como homem que tem a necessidade de estar bem e se reconciliar, porque por causa do pecado, por causa da rebeldia, se tornou um inimigo dele, é com Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que a paz de Cristo não é a paz do mundo, porque através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele abriu a porta da reconciliação do homem para com Deus e trouxe uma paz que excede todo entendimento. Só que para você ter essa paz, precisa ter um ato de fé.
Você e eu, nós precisamos tomar uma decisão entre servir ao mundo ou servir a Deus. Não podemos ter dois senhores. As nossas escolhas não podem ser baseadas naquilo que nos satisfaz, não pode ser baseada pelo nosso mero prazer, através de uma felicidade, através de um hedonismo, através de uma prosperidade fútil e vazia. Como muitas igrejas, como muitos cristãos têm pregado, uma prosperidade de dinheiro, uma felicidade de você ter coisas boas, agradáveis e sentir prazer no seu dia a dia. Se nós temos só nessa vida o prazer, nós somos muito miseráveis. Porque o homem sem Deus, um homem em conflito com Deus, o seu destino é um inferno. E situações limites são situações que provam a nossa fé, para saber se efetivamente nós estamos reconciliados com Deus. Porque são nessas... E a pergunta que surge, e a pergunta que nós temos que responder nessa primeira etapa sobre as situações limites, que montam e que abrem e que colocam circunstâncias para que a nossa fé seja manifestada, é: qual tem sido a nossa decisão nos dilemas éticos e questões que se impõem em nossas vidas? Repetindo, qual tem sido a nossa decisão nos dilemas éticos e questões que se impõem? Nos acovardamos e fazemos a vontade de Deus, ou com fé enfrentamos o mundo? Moisés, dois exemplos. Primeiro, seus pais não temeram a perseguição de Faraó. Depois ele não se apegou às coisas que ele tinha. Um outro exemplo sobre não se apegar é do próprio Cristo, a sua quenoses. Não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele esvaziou-se por amor a nós. Então a questão é: será que nós não temos nos apegado às coisas desse mundo? E nós temos vivido uma vida medíocre, uma vida de incredulidade, porque nós nos apegamos às coisas desse mundo? Talvez como um jovem rico, que tinha na sua riqueza a sua confiança. Talvez não seja uma riqueza em dinheiro, talvez seja a sua família. Você é muito apegado à sua casa, à sua mulher, isso é mais importante, inclusive, do que o seu amor a Deus. A ponto de se ela não vai na igreja, você também não vai. E outras coisas mais. Os filhos, ou o seu trabalho. Se o seu trabalho começa a te tirar do convívio de Deus, você não repensa o seu trabalho, você repensa a sua relação com Deus. Porque o seu trabalho é algo que te traz prazer, conforto, dinheiro e sustento. Então a tua confiança, meu querido, a minha confiança não está mais no Senhor que provê, mas está no trabalho que traz uma glória pessoal para você. A ideia de que você que está se provendo, e não é Deus que te provém. Então uma pergunta que nós temos que fazer para a gente: será que diante das situações limites, e todos nós passamos por situações limites, qual a decisão que nós tomamos? Pela glória de Deus ou pela glória dos homens? Em fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade? Em entrar em conflito, em atrito com o mundo, ir contra os valores do mundo, ou a gente se submete ao mundo e se rebela contra Deus? E nós temos várias discussões hoje, simples, até polêmicas, que nos colocam nessas decisões. A questão, por exemplo, do relacionamento homossexual hoje, a respeito de criminalização, homofobia. Qual que é a tua postura como cristão? Você se põe ao lado da Bíblia, e aí não tem nada a ver com perseguir, não tem nada a ver com ter preconceito, ou não amar o homossexual, nada disso. Mas você flexibiliza para ficar bem, ou você tem uma posição doutrinária firme? Isso é uma coisa pequena para pensar. Sobre conversas que não convêm, sobre adultério, com a turma do trabalho. Você tem uma convicção firme na Bíblia, ou você fala: tudo bem, eu posso dar uma flertada, porque aquela secretária está me olhando e fica legal para a turma? E são várias situações no dia a dia que são colocadas onde a nossa fé precisa ser provada. E o cristão prova a sua fé nas situações limites. Um exemplo clássico de situação limite onde a fé é provada é a vida de Abraão também. Quando Deus pariu seu filho, ele creu tanto na promessa de que aquele filho era a descendência dele prometida, que ele tinha plena convicção que mesmo que ele o matasse para entregar por ordem de Deus,
Deus tinha o poder para ressuscitá-lo. Isso é fé, querido. Como a fé de Moisés, que não se apegou a ser um príncipe, mas ele foi contra para servir a Deus. Seguindo no texto, a segunda lição que nós tiramos aqui da vida de Moisés, que o autor de Hebreus vai colocar, é que tomadas decisões por fé, pelo invisível, Deus manifesta o seu poder. Quando nós tomamos decisões por fé, nas pequenas coisas, crendo na glória invisível e não na glória visível dos homens, Deus manifesta o seu poder. No versículo 27 vai mostrar que Moisés, por ter tomado aquela decisão, passou a ver aquilo que era invisível. Repetindo, no versículo 27 diz assim: pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Mesmo tendo ido para algum lugar longe da sua cidade, longe de onde ele havia nascido, tanto dos seus, os hebreus, indo longe dos hebreus, e tanto daqueles que o haviam adotado, tendo ficado longe, Moisés tinha uma plena convicção de que Deus ia fazer algo sobrenatural na vida dele. Ele tinha certeza que aquilo era passageiro. Ele não se apegou a uma situação de conforto, mas ele cria que Deus que fez uma promessa a Abraão era poderoso para cumprir a promessa na vida dele. Então, quando nós tomamos decisões por fé, a primeira coisa que Deus nos dá é que nós passamos a ver aquilo que é invisível. Sabe, querido, por que a nossa fé não cresce? Porque nós não temos uma vida de atos de fé pequenos. A gente começa com pequenos passos e Deus nos coloca em grandes situações. Quanto mais a gente decide por Deus, mais Deus se revela. Quanto mais a gente coloca o nosso coração em fazer a vontade de Deus, coisas grandes e maiores Deus manifesta em nossas vidas. Atos de fé acrescentam cada vez mais fé. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, lindas duas coisas é ouvir pela palavra e viver a palavra. E quanto mais nós vivemos a palavra por fé, de fé em fé, essa fé vai crescendo, essa fé vai aumentando. É isso que o versículo 27 vai mostrar. Porque Moisés tomou um ato de fé e ele creu no invisível. Deus começou a fazer coisas muito maiores na vida dele. No versículo 28, vai chegar ao ponto de que Moisés obedeceu, temendo a Deus, né, em relação a uma promessa do destruidor. Deus havia colocado uma praga, e havia dito que ele ia matar todos os primogênitos. E quem ia ser poupado, se fizesse um ato que, do ponto de vista humano, era maluco, sobre sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue nas portas. Mas Moisés não olhou para as coisas do mundo. Moisés obedeceu a Deus cegamente porque ele confiava naquele que prometeu. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Se Deus falou aquilo, Moisés cumpriu. E Moisés obedeceu. Sem saber direito o que ia acontecer. O fato é que a atitude de obediência de Moisés, que ele fez com que todos obedecessem, poupou todos os primogênitos dos hebreus. Porque através de uma decisão de fé, de não viver uma vida medíocre, mas enfrentar o mundo, agora Deus o colocava para ver algo sobrenatural. Uma libertação da parte dele sobre o seu povo, onde Moisés era testemunha ocular da glória de Deus. No versículo 28 isso fica muito claro. E para a gente terminar o nosso estudo, no versículo 29 nós descobrimos que as tomadas de decisões por fé pelo invisível, Deus manifesta seu poder, e que os atos de fé acrescentam cada vez mais fé. No versículo 29 nós vemos que quando nós estamos cheios da fé, a nossa fé contamina as outras pessoas. A nossa fé contamina as outras pessoas, contamina no sentido positivo. No versículo 29 diz assim: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. O povo, por causa da fé de Moisés, passou a crer. Meu querido, se eu e você soubéssemos o que a nossa fé pode fazer, não só pela nossa vida, mas pela vida daqueles que nos cercam, nós hoje tomaríamos decisões de não mais viver pelo mundo, mas viver em todas as situações limites pela fé. Porque foi pela fé de Moisés, pela dedicação, pela sua obediência, que contaminou o povo.
hebreu, apesar de toda a incredulidade daquele povo, no momento onde eles se viram em frente ao Mar Vermelho, eles creram. Eles creram, não foi Moisés que creu sozinho. O texto diz que o povo creu, porque a fé de Moisés contaminou o povo. E o povo, quando creu na promessa de Deus, de que Deus os havia libertado, aquele mar se abriu. Abriu e aquele povo passou. E o povo incrédulo, o povo perseguidor, foi consumido pelo mar. Porque quando os egípcios vieram, o mar se fechou. Então a questão final dessa noite, com essas duas lições que nós tiramos do texto de Hebreus, sobre a glória dos homens visível, buscar a glória do Deus invisível, sobre essas lições de que situações limite nos exigem atos de fé, e quando nós temos atos de fé, a glória de Deus e o poder de Deus se manifesta acrescentando mais fé e contaminando as pessoas que nos cercam com fé. A pergunta-chave dessa noite da meditação é: qual é a glória que nós temos buscado? A dos homens ou a de Deus? Eu não tenho essa resposta, querido. Essa resposta quem tem que dar é você para você mesmo. E eu para mim mesmo. É uma meditação individual. Porque a fé é algo individual. É uma decisão de cada um, pessoal. Uma decisão minha e uma decisão sua. E nós como os cristãos, e você que não é cristão, que quer tomar uma decisão de fé, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, essa pergunta nós temos que responder o tempo todo, todos os dias. Qual é a glória que nós vamos buscar? A glória dos homens ou a glória de Deus? Se nós decidirmos buscar a glória de Deus, pode ter certeza que o poder de Deus será manifesto em nossas vidas. E o invisível, aquilo que ninguém vê, Deus realizará, tanto na minha vida como na sua vida. Porque Deus é um Deus de bênção, é um Deus de promessa, é um Deus que quer coisas boas para os seus, que vai tratar o nosso caráter, que vai cuidar de nós e vai nos moldar a sua imagem e a sua semelhança. A estatura de varão perfeito, a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que busquemos de todo o nosso coração a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua palavra.